tá bastante em alta, assim, a galera tentar mapear esses transtornos de personalidade, né? Tipo, narcisismo, coisas Ah, assim, né? Eu até vejo gente falar que tem relacionamento com narcisista, mas na verdade a pessoa tá exagerando um pouco também. Porque o narcisista é uma coisa meio específica também, né? assim, vamos lá. Transtornos de personalidade são um tanto quanto específicos, né? Sim. Inclusive, não é todo psicólogo que trata transtorno de personalidade, Uhum. porque são pacientes difíceis de lidar. E assim, se você for ver a prevalência dos transtornos de personalidade, é baixa na Uhum. população, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca esses títulos. Ah, fulano é narcisista. Mas espera, um psicólogo deu o diagnóstico, um psiquiatra deu o diagnóstico, né? E eu digo isso, assim, em relação a respeito e com compromisso com a profissão que eu escolhi para minha vida, sabe? Uhum. Porque, de fato, é o que acontece. Existem homens com traços narcisistas? Super, Sim. sabe? Então, assim, Mulheres também, né? mulheres também. Mulheres também podem ter. É mais prevalente em homens, Ah, tá? é? Bem mais prevalente em homens. Sério? Sério, a Eu prevalência. achava que era em mulher. Brincadeira, tô brincando. É, Tipo, o cara entra numa disputa aqui a narrativa, né? prevalência, a prevalência de transtorno de mulher, se eu não me engano, é border. Ah, é? Porque assim, o narcisismo seria uma necessidade de ser meio que aplaudido, não é? Uma Sim. coisa mais ou menos É, assim. o narcisista. Como é o funcionamento do narcisista? Vou falar para você identificar aí, pra Uhum. você saber. Como que é o ciclo com relacionamento com o narcisista? Você começa a se relacionar e o cara é perfeito. Tipo, Uhum. é o cara da sua vida. Ele tem todos os atributos que você sempre desejou. Ele te dá flores, ele lembra dos pequenos detalhes. Ele é o cara perfeito, o cara dos sonhos. Essa etapa a gente chama de love bombing, Uhum. dentro do ciclo do relacionamento narcisista, né? Então a pessoa, de alguma maneira, precisa fazer com que você acredite ali na história que ela está criando. E você se apaixona perdidamente. Agora eu encontrei. Encontrei a relação da minha vida. Vou fazer de tudo para ficar nessa relação, porque, caramba, é tudo que eu sempre sonhei. Uhum. Aos poucos, essa pessoa vai minando a sua autoestima, a sua autoconfiança, e ela vai minando pessoas que são importantes para você. Destrói a sua rede de apoio. Começa a falar, por exemplo, que aquela sua amiga não quer o seu bem, que aquela sua amiga é invejosa. Sim. E aí você vai parando de falar com a amiga. Vai falando que essa cor do seu cabelo não fica tão bem, que sua pele é muito delicada para você usar um batom vermelho, que você adorava usar. Até em um ponto em que as críticas aumentam. E são críticas completamente destrutivas. E você, lembra, que acreditou naquela história, se mantém nessa relação por estar muito presa à imagem que você construiu. Por ter absorvido muito essa história e entender essa história como uma realidade. Então, o que acontece é que o narcisista vai lá, critica a pessoa, né? Destrói a pessoa, e a pessoa fica ali tentando agradar. Tentando falar, não, peraí, então a culpa é minha e eu vou tentar modificar. E é, de fato, um ciclo. Uhum. Até que culmina no que a gente chama de descarte, que é quando aquela pessoa não serve mais para o narcisista, né? E veja bem, aqui eu estou usando termo de senso comum mesmo, tá? A pessoa não serve mais para o narcisista. Não serve. Posso descartar agora. E aí fica a vítima lá, toda ensanguentada, com as feridas abertas, se sentindo um lixo para baixo, sem rede de apoio, pensando que ela foi a culpada pelo término, ela foi a culpada pelo descarte. Se ela tivesse mudado aquilo, ele não teria descartado. E em muitos casos, quando essa vítima começa a se recuperar, o que acontece? Um retorno. E quando esse narcisista retorna, muitas vezes é até pior. Então, é de fato um Porque os ciclo. relacionamentos. Tem muito relacionamento com essa característica, assim, né? Muito relacionamento abusivo e com o narcisista, né? E é interessante como segue esse ciclo, né? Muito parecido em todos, assim, né? Eu até penso se não é uma coisa meio do mal, assim. Porque Inclusive, você fala, pô, parece que os caras fizeram um curso numa escola. O comportamento aham, deles são todos bem parecidos, assim, né? hoje eu tava no hotel. E aí eu tava conversando com uma menina e ela falou isso, né, pra mim. Ela falou, pô, eu vivi um relacionamento com um narcisista.
E aí eu falei, ele era perfeito no início, né? Nem conhecia a menina. Ela era o homem dos meus sonhos. É um comportamento tanto quanto previsível, sabe? E assim, eu até falei com ela, né? Você lidar com uma pessoa que tem, de fato, um transtorno de personalidade narcisista é bem difícil, é insuportável, assim. Narcisista é um dos pacientes que mais dá raiva no psicólogo. Porque ele sempre tá certo, essa coisa? Não, porque o narcisista é aquela pessoa que quer ficar ali se validando o tempo todo. Não, porque ele é o melhor de todos. Sabe aquela pessoa que... Não, porque o meu é melhor. Sabe? Porque eu sou muito bom. Porque o meu é melhor. E muitas vezes todo esse... Olha que loucura. Olha como a mente humana é maravilhosa. Muitas vezes esse comportamento, eu sou o melhor, não sei o que lá, não sei o que lá, esconde uma baixa autoestima, esconde uma crença ali de desvalor, de desamparo, sabe? Por isso a necessidade de validação sempre, né? Exato. Eu costumo dizer que se você está constantemente buscando validação externa, se você está constantemente buscando que o outro te dê algo, porque muitas vezes você não se dá. Sim. Então, você não tem aquilo que você não se dá. E quanto mais necessidade de validação, mais baixa é a autoestima, né? Claro, eu preciso que alguém me diga que eu sou boa. Porque eu, de fato, não me acho boa. Então, eu preciso que alguém me diga isso para que eu tente me provar que estou errada. O narcisista tem essa necessidade, né? Muitas vezes, sim. Então, assim, não tô falando que é todo narcisista que tem essa crença de baixa autoestima, mas existem, sim, alguns casos em que a pessoa, ela tem esse comportamento, mas se você for ver as crenças nucleares dela ali, que é basicamente, vamos dizer ali, as crenças mais fundamentais da pessoa, muitas vezes esses relacionamentos são perigosos, né? São perigosos. Muitas vezes, alguns combinam também em violência, em coisas assim, né? Com certeza. E o relacionamento abusivo, ele é muito marcado pela dependência emocional. Porque olha, eu contei o ciclo aqui. Você abandonou sua rede de apoio, abandonou aquilo que é importante para você. Começou a se despersonalizar e viver a vida do outro, né? O que isso te lembra? Dependência emocional. Sim. É parecido também, né? Restringir todo o sentido da minha vida em alguém. Sim. Querendo ou não, esse relacionamento com o narcisista, ele também tem a ver com dependência emocional, né? Totalmente. Então, assim, tá totalmente relacionado, sabe? Muitas vezes a pessoa vai desenvolvendo uma grande dependência emocional e ela volta por causa dessa dependência emocional. Sim. É aquele lance. A cabeça já decidiu, o coração se convence. Entendeu? Ô, Ju, por que você se interessou nesse assunto, assim, dependência emocional? Meu filho, porque eu já fui muito dependente emocional. Já fui muito dependente emocional, assim, num grau de terminar um relacionamento e falar, tá, não tenho mais sentido na minha vida. Sofreu. Muito. Eu costumo dizer que, assim, boa parte daquilo que eu trago tá muito relacionado também à minha história, né? E eu consigo, de alguma forma, tocar algumas pessoas porque eu já senti na pele. Então, quando uma pessoa vira para mim e fala assim, eu sinto que a minha vida não tem sentido sem ele, eu entendo que ela sinta isso porque eu já senti, sabe? E o primeiro passo que eu dei para me libertar da dependência emocional foi entender o medo que existia por trás dessa dependência emocional. Esse é o primeiro passo. A gente precisa entender o que está nos prendendo a essa pessoa. Toda dependência emocional tem um medo. É o medo de ficar sozinha? É o medo do abandono? É o medo de não lidar com as coisas, as situações da vida? Sabe? Então, assim... E aos poucos, eu fui me expondo a esse medo. Claro, de maneira gradual. Então, eu tinha muito medo de ficar sozinha. Caramba, eu vou sair para tomar um café hoje comigo. Nossa, eu tenho... Acho que eu não sou capaz, muito medo de ficar sozinha. Poxa, vou ali no supermercado fazer umas compras sozinha, sabe? Umas bobeiras, mas que são... Você ir lidando com as tuas sombras, né? Totalmente. Você vai lidando com as suas sombras. Eu tô falando das sombras porque eu vim ouvindo um podcast de um cara que era junguiano. E o Jung tem a coisa das sombras, né? E bem interessante a ideia, né? De você... tentar entender as suas sombras e não só as suas partes boas, mas é igual você falou, seus medos, as suas... as suas... como eu poderia dizer?
As coisas que você não gosta, tipo, por que que eu não gosto Sim. dessas coisas, sabe? Eu costumo falar que você precisa entender o que você está evitando. Sabe? Então, assim, o dependente emocional evita estar sozinho. Tá. Por que que você evita tanto? O que que há de tão assustador na tua solidão? Sabe? Boa. Muitas vezes você está ausente de você mesmo. Sim. E quando você tá só, você não consegue se compreender, Eu digo que, assim, você tá em uma situação tão angustiante que você não tolera os seus próprios pensamentos e precisa constantemente se distrair com outras pessoas, para não pensar de fato, ou distrair daquilo que tanto te incomoda. Mas será que esse, de fato, é o caminho? Sabe? Então, Sim. acho esse um ponto fundamental. Com certeza.